Olá, sou Roberto Torrecilhas e no episódio 2 do Coach Minds Talk venho apresentar a Jéssica de Lima, uma das referências do futebol feminino, ex-auxiliar técnica da Seleção Brasileira Feminina, ex-treinadora da Ferroviária, entre outros trabalhos, ex-atleta, com passagem por diversos clubes do Brasil, e a gente vai explorar um pouco da mente dessa grande profissional do futebol feminino por aqui. Acompanhe esse novo episódio. Obrigado. Bom, professora, vamos iniciar então o bloco 1. Conta um pouco da tua trajetória, da tua construção de identidade, teu início no futebol e o que te levou até se tornar a treinadora Jéssica de Lima. Bom, Roberto, eu comecei muito nova, gostava muito de esportes, de futebol principalmente. Venho de uma cidade pequena, Iacanga, no interior de São Paulo, 50 quilômetros próximo ali de Bauru, interior de São Paulo. E assim, eu nunca tive um incentivo, porque eu estou falando de 30 anos atrás o futebol feminino era praticamente inexistente, e era até uma coisa assim, que as pessoas não incentivavam, não gostavam, proibiam e achavam que mulher não tinha que jogar futebol. Então, foi muito algo de dentro mesmo, uma paixão do esporte, né, em si. Então, comecei na rua, primeiramente na rua. Tinha uma resistência do meu pai muito grande em relação a ficar na rua, então meu pai não deixava muito, mas ele trabalhava fora, né? Ele trabalhava em São Paulo e vinha aos finais de semana para minha casa, na minha cidade. Aí, nesses finais de semana, eu não jogava futebol, ele deixava a gente dentro de casa. E aí eu consegui, assim, ter mais liberdade para jogar um pouco, infelizmente, porque o meu pai morreu, né? Talvez se ele fosse vivo, eu não sei se eu teria liberdade de jogar. Ele provavelmente teria me impedido, até porque era natural da época, assim, a gente entende que era uma questão do contexto de uma época, né? 30 anos atrás. Depois, na escola, a gente começa a jogar na escola. Eu joguei alguns campeonatos escolares na escola, fazia algumas outras competições de atletismo, de vôlei, porque tipo, futsal feminino era um ou outro, que às vezes que tinha. E aí eu parti, tinha uma cidade, Marília, ali perto, que eles foram para Iacanga fazer um jogo no masculino, e eu estava jogando, eu jogava no meio dos meninos, eu estava na escolinha, e o treinador do masculino viu e falou assim: ó, tem um time feminino lá em Marília, você não quer ir lá fazer um teste e tal? Ah, vou, né? Tinha 16 anos. Falei assim, vou. Fui, passei, e aí, desde então, eu saí da minha casa e fui jogar futebol. Passei primeiro no Marília, depois eu tive passagens pelo América de Rio Preto, pelo Rio Preto. Basicamente, minha carreira é interior de São Paulo. Tive uma passagem pelo São Paulo, em 2001. Tive uma passagem pelo Palmeiras, São Bernardo do Palmeiras na época. Tive uma passagem também pelo futebol italiano, pouco tempo, mas tive uma passagem pelo futebol italiano, pelo Marsala. E depois eu voltei para São José do Rio Preto, aí eu me estabeleci mesmo em São José do Rio Preto, já tinha feito a faculdade, e concomitantemente, como jogadora, eu também comecei a atuar como professora de futebol feminino. Então, em 2008 eu abri uma escolinha exclusivo para meninas em São José do Rio Preto. Então, eu dava aula de futebol de campo, futsal, e treinava e jogava também, porque eu já era formada em educação física. Então, eu fazia essa interação. 2015, eu fui ser preparadora física da equipe, que foi campeã brasileira, inacreditavelmente, jogando e preparadora física da equipe. Então, eu já migrava, eu já trabalhava com futsal, era treinadora de futsal, era treinadora da categoria de base, era preparadora física da equipe principal. Eu sempre, quando tinha um hiato de tempo do feminino, de 3 meses, geralmente, eu já fui preparadora física do Rio Preto masculino, na Copinha, participei da Copinha, se eu não me engano, 2016, auxiliar do Rio Preto masculino na A3 em 2017, se eu não me engano, posso estar confundindo as datas, mas é por aí. Então, eu sempre fiz curso, estudava, sempre gostei de olhar o jogo,
sempre fui uma jogadora muito técnica e muito pensante dentro do jogo. Então, esse negócio faz o que eu mando, não colava para mim como jogadora. Então, eu era uma jogadora que raciocinava, pensava, tinha que fazer o sentido aquilo que eu estava executando dentro do campo. Eu lembro até uma vez que eu fui jogar num... Nossa, eu fiquei muito brava aquele jogo, porque eu fui jogar num... A gente foi jogar um jogo e o treinador que eu trabalhava, ele falava assim, vocês vão fazer isso, 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 isso. E dentro de mim eu falava assim, eu sei que eu vou chegar atrasado, eu vou chegar errada, eu vou tomar um ataque, né? Vou tomar 1-2 e vou ter que correr para trás. E aquilo me matava, porque eu falava, meu Deus. Então, eu era uma pessoa que indagava muitos treinadores, eu questionava muitos treinadores. E trazendo para a treinadora, eu adoro que a atleta me questione, porque eu me vejo nisso. É poder de voz, eu não tinha esse poder de voz às vezes, então eu às vezes era mal interpretada, como eu estou querendo passar por cima do treinador. Não, eu simplesmente queria entender o porquê. Eu, em 3 meses, aprendi italiano para falar com o treinador da Itália. Por que ele jogava daquele jeito, por que eu não podia passar muito da linha da bola. Eu era uma 8, eu era meio box-to-box. Ele queria que ele falava assim, ele queria que eu recuperasse a bola e jogasse para 10, e a 10 armava o jogo. E eu via aquela avenida enorme para passar, estilo Paulinho, sabe? Que ele filtrava bastante, tinha essa característica de filtrar. Eu falava, gente, mas não é possível. Ele não quer fazer gol. Futebol italiano ainda, né? Não é retranqueiro. Então, me esforcei ao máximo para poder conversar com o italianão lá. Ele não foi muito solícito, não. E é muito Mas forte essa mudança de culturas? Como que foi? eles na Itália, apesar que eu assisti o jogo da seleção italiana contra a brasileira agora, mudou bastante. Eu percebo que a seleção italiana evoluiu demais, consegue ter mais posse, aproximação, associação. E antes não, antes era muito parecido com a identidade que eu nem sei qual que é mais da Itália, porque eu acho que ela se perdeu um pouco e está custando caro, custou caro para ela essa questão. O futebol italiano no todo, né? Mas eu já percebi, mas naquela época que eu fui, que foi 2005, 2006, era bem rústico, vamos usar essa palavra, né? Você tinha decisões, você tinha funções estabelecidas e tinha que cumprir as funções estabelecidas. Então era bem rígido mesmo, esse negócio de pensar sobre o jogo, se posicionar onde há um espaço que faça com que você progrida, que você elimine, não esquece. Recupera a bola, acha 10 e joga para 10. Fecha, baixa a linha, protege o corredor central, só. Quase que um roteiro. E para mim era muito pouco. Para mim era muito pouco aquele jogo. Aquele jogo era um jogo que não me trazia prazer. Não me trazia prazer, então eu falei, não, eu preciso conversar com o treinador. Eu preciso entender a cabeça dele, a mentalidade dele. Já sabia um pouco do futebol italiano e eu consegui conversar com ele tudo. E ele foi muito respeitoso em me ouvir, mas não foi muito adepto a expandir essa conversa a fim de fazermos algo a mais. E as próprias meninas lá italianas me incentivavam, fala com ele, porque ele não fala com a gente. Eu falei, eu falo, tô nem aí, não falo. Mas foi uma boa experiência, né? Então, eu era uma atleta que já estava migrando, né? Já estava fazendo essa transição jogando. Então, já respondendo a pergunta de a identidade da treinadora, é muito sobre isso, né? A gente é muito sobre o que não tivemos lá atrás, muito sobre como que nem a mãe, sou mãe. Então, às vezes eu quero dar o que eu não tive, quero fazer o que não fizeram comigo, quero, né? É muito basicamente isso. Então, na minha identidade como treinadora é muito forte, sob o ponto de vista de filosofia, troca de ideia, de conhecimento, das meninas me trazerem, assim, eu não tenho problema nenhum em uma atleta chegar em mim e falar assim, Jéssica, e já aconteceu dentro do campo, uma atleta chegar e falar assim, Jéssica, não tá dando, a gente precisa fazer uma linha de 5 aqui atrás. Ótimo,
principalmente quando parte delas, eu olho, analiso, mas falo, não, ótimo, pode fazer. Se não der certo, a responsabilidade é minha, não tem problema nenhum. Até porque várias vezes eu fiz isso dentro do campo, os treinadores nem percebiam. A gente mudava o esquema, eles nem percebiam, então... E esse processo, tu enxerga que é mais algo de expressão criativa que tu libera para as tuas atletas, né, de liberdade, de criatividade, ou você também aproveita esses momentos e usa um pouco da descoberta guiada, esse processo de você criar os caminhos? As duas formas. Primeiro, eu dou uma base, claro, das ideias gerais, até porque se cada um vir com uma ideia, né? Não, a gente vira uma torre de Babel. Então, eu trago as ideias gerais, né? As centrais, né? As ideias centrais. Sinto o terreno, como foi absorvido isso, como foi. Tento ter a persuasão de fazer com que elas entendam que talvez esse seja o melhor caminho. Sempre as minhas ideias são muito ligadas com a identidade do clube, porque senão eu acho que a aderência, não que a aderência fica menor, mas eu acho que tem que ter, eu não sabe, eu não acredito que eu seja uma treinadora de uma identidade futebolística somente, sabe? Nem na minha vida é assim, né? Eu não sou, a Jéssica de 5 anos atrás não é a mesma Jéssica de agora, então nem de um ano atrás. Claro que a gente não é uma pessoa sem princípios, sem direcionamento, sem entendimento das coisas, mas eu sou muito adaptável, sou muito em que o jogo é de fato das atletas, assim, sabe? Porque quando foi me tolhido isso, dando essa experiência como treinador, eu sei o quanto foi chato jogar futebol. E não tem nada mais contraproducente do que você jogar o futebol sendo chato. Não faz sentido nenhum. Você produz mais quando você tem mais prazer, você é mais criativo, quando você se sente mais à vontade para fazer aquilo. Então eu tento sim deixar com que elas encontrem os caminhos e a gente vai direcionando, mas eu penso em algo muito mais intrínseco do que eu penso uma coisa muito mais que eu perceba algo muito mais autoral delas, assim. Quanto mais autoral eu perceber que vem delas, mais eu tendo a incluir nos princípios de jogo, nas ideias de jogo. Não são todas que se permitem, não são todas que conseguem atingir esse nível dentro de desde de 30 anos de futebol entre atletas e como comissão, preparadora física, auxiliar e treinadora. Você pega 10% ali que você consegue ver que conseguem trazer algo muito de dentro delas, assim. E tem outras também que você é muito mais desbloquear. No feminino tem muito disso. Eu vivenciei muito disso. Vem com muito medo, muitos bloqueios, e aí você tem que tirar. Tira o medo. Eu lembro uma volante que eu trabalhei, inteligentíssima, conversa de igual para igual com ela sobre futebol, só que ela não traduzia isso dentro do campo, né? Ela não conseguia. Aí você vai, primeiramente, os feedbacks táticos, né? Depois, os feedbacks. Primeiro, uma análise para ver o nível cognitivo que ela consegue perceber o que a gente está falando com ela. Muito inteligente, como eu já disse, então nisso, beleza. Aí a gente entra na questão tática, algo assim no sentido de. Só vou desligar aqui. Fica tranquilo. E quando eu fui para o tático, ela percebia, mas alguma coisa travava. Depois de um ano trabalhando com ela, que ela me. A Jéssica tinha um treinador, ele não deixava eu fazer isso, e ele colocou na minha cabeça que eu tinha que ser aquela volante que domina e só toca a bola para trás. Eu não consigo, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que ser a volantona que só desmarca. Eu aí, ou seja, era uma coisa além, sabe? Além, era um outro desbloqueio, era um desbloqueio. Culturas limitadoras, algo que Exatamente, as dava crenças processo. limitantes. E hoje o jogo, mas muito da atleta, gente, é um caminho só, viu? Ela que buscou, ela que viu dentro dela esse lugar.
Então, hoje o jogo ofensivo dela, na minha opinião, assim, ela não é uma 10, claro, óbvio, mas ela não se limitou em ser uma 5, domina e toca para trás. E desmarco, domina e toca para trás. Tem jogadores que não vão sair disso, mas ela tinha um lugar de evolução. Então, às vezes é só o desbloqueio também, você já consegue fazer com que as atletas também consigam evoluir. Então, esse é um compilado que eu consigo fazer e tentar levar como treinadora na minha vida. Magnífico. E o quanto de tu enxerga que o teu caminho até o comando técnico, até se formar como uma treinadora, foi um processo de autoconhecimento, um estudo de si própria, entender, né, a Jéssica como pessoa e conseguir transferir ali as tuas qualidades e até mesmo as tuas dificuldades ali como pessoa, como foi esse processo de adaptação até se tornar essa líder que você é hoje? Está sendo ainda, nunca para. Eu participei uma vez de uma live e me perguntaram para um treinador, qual que era a primeira coisa que eu achava mais importante. Para mim, total autoconhecimento. Eu posso ser taticamente perfeito, eu posso ter uma mega gestão de grupo, posso ter várias N coisas, mas na hora que está lá 45 do segundo tempo, seu time está saindo da competição, você tem que ser uma coisa além da sua emoção. Senão a sua emoção vai falar assim, não, o jogo tá, não tem o que fazer, eu não vou mudar. Ou então não, eu vou fazer algo que eu sei lá, nem treinei para fazer, mas veio, vou ter coragem de fazer e banco depois. Então, assim, é um processo que nunca para. É claro que depois que eu parei de jogar futebol, eu demorei um pouco ainda para tirar a chuteira, que é natural. É natural, você ainda pensa muito como jogadora de futebol, você age muito nesse sentido. E isso ele demanda um tempo, uma questão muito mais de tempo do que de processo interno. Mas eu entendo e não tem como dissociar o treinador do, do da pessoa. Então, tudo que eu vivi lá atrás, até as minhas crenças também limitantes, que faziam com que eu tivesse determinadas atitudes, também são derivadas do que eu passei, dos traumas que eu tive, ou das coisas boas que eu passei. Mas tem coisas que são contexto que eram naquela época, com a Jéssica daquele momento, então você tem que saber filtrar também, é uma arte, né? Para que você consiga fazer com que das suas experiências elas sirvam para hoje, senão você vai viver uma saudosista e vai ficar brigando com o tempo, que não cabe mais para cá. Então, eu penso que essa questão de auto se conhecer, assim, para qualquer treinador hoje, viu? Qualquer um, assim. Não tem hora que você tem que. Cara, tem hora que você não tem que falar nada. Tem hora que você não tem que intervir. Você tem que deixar os atletas assumirem a responsa mesmo, de fato. Por mais que possam achar que. Ah, Jéssica, você não interviu. Não, eu sou muito segura do que eu sei e tal. Então, essa minha segurança faz com que eu entenda que nesse momento. Então, teve muito momento que eu tive rompantes emocionais estratégicos. Eu falei, não, eu preciso dessa raiva agora, porque eu preciso passar essa mensagem agora, nesse momento, nessa rodada, porque daqui 5 rodadas eu não posso mais. Entendeu? Esse é o momento eu passar um recado. Então, eu me permiti, mas já aconteceu de uma emoção sair no momento errado. Entendeu? Porque você é ser E humano, né? onde você enxerga ali a divisão entre a razão e a emoção, e até o que você acabou de citar, como você identifica ali, não, esse é o timing ideal para mim passar essa mensagem. Às vezes, o que me ajuda um pouquinho é o feeling de ter jogado. Que eu não consigo traduzir para você exatamente em palavras, porque eu trabalhei com pessoas que não jogou futebol. E aí eu falava, oh, agora é o momento de falar. Tem que falar agora, de sentir, eu sentia o grupo. Mas por quê? Já falou, não sei. Tem que falar. Então,
é 25 anos jogando futebol, 25 anos dentro do... Esse é o lado bom, né? De ter jogado futebol. Muito bom. E aconteceu até uma vez com um treinador, que ele falou, nossa, Jéssica, tive uma atitude que eu acho que tá pesando o grupo para mim, eu era auxiliar, tá pesando para mim. Eu acho que pegou muito mal. Falei, não, bora conversar com todo mundo e vamos colocar. Não, já não tá no meio da... Não, vamos. Relaxa, calma. Vamos, porque, né, ficou meio assim, pô, no meio da competição. A gente tava num ambiente fechado, a gente tava em hotel, se pegar, ele já tava sentindo que tava pegando mal para ele, então tava um pouco inseguro. Falei, não, vamos. Foi após uma atitude de uma jogadora lá que ela até hoje agradece a gente, porque aquelas rebeldes sem causa, né? E foi muito bom, assim, mas foi feeling. Não foi, eu senti, falei, esse é o momento de falar com as meninas e tal. Como teve momentos que eu falei, deixa quieto, cara. Deixa quieto que agora, se a gente tomar alguma atitude agora, a gente só vai piorar a situação. Por mais certo que estamos. Por mais certo que estamos. Então, essa experiência de fora, de estar dentro do campo, porque isso é temporal, viu? Por mais que tenha gerações diferentes e tal. Tipo, o rompante de Vinícius Júnior ao ser trocado, você vai ver, a 1960 também tinha. E vai ter daqui Exatamente. 2050. A gente vai assistir jogo Falso 2050. 9, entre tantos outros. Vai ter jogador que vai sair satisfeito do jogo. Vai ter a mesma situação. Então, tem coisas que são temporais. Então, tem coisas que eu olho assim dentro do campo, quando eu tô no jogo, que eu olho pro meu time e falo, bicho, hoje vai ser fogo, viu? Hoje, para arrancar aqui, para arrancar 1-0 aqui, do ânimo das atletas, e que às vezes você não fez nada, que, né, tem dia que é noite, né? Você sabe, né? Com certeza. Tem dia que você Com faz certeza. igualzinho, o mesmo jogo que você goleou lá atrás, uns times parecidos, não sai nada. Então, assim, fala, hoje é o dia de ficar quieto, hoje é o dia de dar moral, hoje é o dia da confiança, hoje é o dia de contar mentirinha, historinha. Vocês são boa pra caramba. Você é a melhor do mundo. Levantar a bola. Levantar a bola. Muito bom, muito bom. E o que vivenciou futebol em tantos momentos como atleta, quais as principais evoluções que tu percebe do futebol feminino, de quando você jogadora, hoje você treinadora, e a diferença entre as gerações, né, a mente daí das tuas companheiras de equipe para hoje as tuas comandadas, que tu percebe dessas mudanças entre gerações, facilidades, dificuldades, introdução tecnológica no meio esportivo, né, na sociedade como um todo. Primeiro, olhando sobre o jogo, acho que o Brasil, eu faço uma analogia com o Juscelino Kubitschek, quando ele fez Brasília 50 em 5, né? 50 anos em 5. Eu vejo futebol feminino muito isso, assim. A evolução do futebol feminino nesses últimos 5 anos foi muito maior que os últimos 50. Então, eu lembro que eu estava em 2019, num campeonato sub-19, eu estava com a Ponte Preta, eu era treinadora da base, né? E na época era o Maicujo, que era a plataforma que transmitia os jogos, e eu estava como comentarista, né? E eu não esqueço disso até hoje. Para mim, a maior mudança que ia acontecer, que o Brasil ia ganhar as coisas, era com a goleira. E batata nas Olimpíadas, a goleira foi fundamental para o Brasil ganhar a medalha de prata. Não porque você é evidente, não porque você sabe muito, porque é natural. Não que as outras goleiras fossem ruins, não. O Brasil sempre teve boas goleiras, mas a nossa estatura nunca foi uma estatura. A gente tomou muito gol de bola aérea, a gente, sabe, teve outras questões relacionadas, não só a goleira simplesmente, né? Porque se toma bola, você toma um gol de bola aérea, tem o zagueiro também, a zagueira que não subiu, o cruzamento que aconteceu, todo o contexto coletivo. Mas para tentar fracionar a tua pergunta e dissecar um pouco mais, um dos pontos que mais a gente percebe da evolução são relacionados à goleira. E tu entra um pouco na estratégia. Antes do futebol feminino, tinha um para fazer tudo. Tinha preparador de goleiro.
E a gente perdia muitas jogadoras para os outros esportes. Hoje, com a evolução, está acontecendo o contrário. Então, você vê uma goleira que nem a Cláudia, do Juventude, enorme. Entendeu? Era uma menina que fatalmente ia para o basquete e para o vôlei, há 10 anos atrás. Ela foi para o futebol. Entendeu? Até o perfil dela é de vôlei. Tu já A chegou a perder Cláudia. atleta do futebol para alguma outra modalidade? Ou Vixe, muito. colegas suas? Como que é Muito, isso? muito. E Ou fazia aproveitando o gancho dois. nesse assunto. Tinha a Mônica, que é uma jogadora que foi até de seleção da brasileira de São Paulo. Ela era zagueira e ela jogava no profissional de vôlei também. Ela ficava, às vezes, futebol de campo, vôlei. Ela era, ela Impressionante. era muito interessante, acontecia muito isso, porque às vezes os campeonatos ficavam parados de uma modalidade ou outra, ela ia migrava. Então, a goleira é um ponto, a altura, a estatura da goleira, com os pés, entendeu? Que a gente vem de uma época que os goleiros usavam os pés, agora os goleiros todos usam os pés, então a grande maioria das goleiras tem o mínimo noção dos pés. E de entender o jogo, porque uma coisa é jogar com os pés, a bola vem, eu dou um bicudão para frente, outra coisa é entender o jogo. Até porque o início das goleiras é geralmente como goleiras de linha, né? Então elas acabam tendo essa noção. Então, para mim, é muito clara a evolução das goleiras. E para as atletas, Jéssica, no quesito, quanto peso de uma qualidade de formação de base ou um tratamento melhor, né? Que a gente percebe muitas equipes até então não tinham equipes de base. Hoje a gente está vendo um movimento muito bom, está em crescente, mas continua aí. Tem equipes que talvez vai começar no sub-17, sub-20. Qual o impacto disso na formação das atletas? Eu acho que a gente ainda não consegue definir o impacto, não consegue cravar ainda o resultado, porque é pouco tempo ainda de categoria de base. Mas eu, como trabalhei na Sub-20 e trabalhei com a base um tempo, a maior mudança que a gente percebe é no entendimento tático do jogo, né? Então, vamos supor, eu joguei com 3 plataformas, 3 sistemas táticos minha vida inteira. A menina vai chegar no Sub-20, eu jogo 4-3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, 2-3-5. Então, a variação de jogo tático, ela vai sentir muito menos do que eu sentia. Então, eu demandava, quando eu jogava no Rio Preto, eu fui para São Paulo, e lá jogava no 3-5-2, travou a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Parece que eu não sei jogar futebol. Entendeu? Então, a questão tática estava impactando no meu jogo, porque eu não entendia. Então, hoje elas conseguem sair de um sistema com outro com mais fluidez. E isso impacta menos. Além disso, o próprio olhar sobre, dentro daquilo que a gente está falando, sobre autonomia. Se você tem segurança, se você já passou por uma estrada várias vezes, você consegue fazer mais rápido o percurso, né? Você não vai tão devagar. Já passou por ali, já sabe o buraco que tem, já sabe onde que é, você consegue já desviar. Então, é uma diferença que eu percebo hoje. A questão física é uma questão que é muito, porque as meninas, pô, fui jogar contra os Estados Unidos sub-20, cara, as meninas, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Elas eram iguais a performance física delas, assim, você não via nenhuma que destoava. Eu sei que nosso país tem diferenças de corpo, né, longilíneas, e outros países são mais homogêneos, só que eu falo de capacidade física, elas eram muito parecidas. E eu acho que isso era uma das coisas que destoava. Tanto que o Brasil feminino hoje consegue jogar da forma que consegue jogar, com encaixes individuais pelo campo inteiro, muito por conta da evolução da nossa modalidade. Se você fosse fazer 10 anos isso, marcar individual, correr individualmente atrás das norte-americanas, era 5-0, 6-0. Você não tinha capacidade física, você não tinha treinabilidade para isso. Hoje a seleção brasileira consegue jogar feminina do jeito que ela joga, muito por conta da evolução física também. Há algumas controvérsias em que há um desgaste, sobretudo quando joga zonal é uma forma, quando joga, mas às vezes ela joga zonal no clube dela.
Aí, de repente, ela tem que perseguir 30 metros em alta intensidade. Ela tem que ter capacidade para fazer isso. Mesmo sem treinabilidade, tem capacidade. E elas conseguem fazer. Então, assim, eu percebo que a questão física, os treinos na categoria de base, desde mais cedo, também está conseguindo fazer com que elas cheguem com a mini band mesmo. Eu nunca trabalhei com mini band. Mini band hoje ela é um excelente preventivo que você faz antes. Então, muitas jogadoras pararam muito cedo por causa de lesão, muitas jogadoras boas. E hoje você consegue minimizar isso. Então, isso é uma das coisas que contribuíram nas categorias de base, ao meu ver. Porém, eu acho que outras coisas a gente se perdeu, infelizmente. Eu acho que, para mim, os treinadores de categoria de base, as treinadoras de categoria de base, tem que ser as que mais são capacitadas. Porque é algo que depois você não conserta mais, né? Então, para mim é um crime 2 toques na categoria de base, 2 toques, 3 toques, ou qualquer tipo de limitação. Você pode fazer de uma forma de tentar explicar alguma coisa só, mas eu acho que nem sei se vale a pena. E eu vejo que, infelizmente, alguns pontos dos vícios do masculino, porque a maioria dos treinadores é do masculino, tem a referência masculina, está trazendo o feminino. Então, eu estou vendo a liberdade que a gente tinha antes de criar, hoje eu vejo menos. Eu sei que o masculino também tem essa dificuldade, só que as meninas têm uma questão, aí entra uma questão sociocultural, né? A gente obedece mais, a gente é mais submissa. Então, o menino, ele é mais louco, assim, mais subversivo, assim, sabe? Então, as subversivas, que eu gosto muito, Pretinha, Cici, essas daí o pai falava não vai fazer, elas iam, fugia de casa, estava nem aí, essas daí não iam obedecer ninguém, elas iam reproduzir no campo. Só que hoje eu percebo as categorias de base, os pais, eu vejo, tem pais que estão mudando de casa para viver em função da filha, está trazendo um peso emocional para ela gigantesco. Então, assim, tem um lado bom, mas também está tendo outro lado que eu acho que está fazendo com que algumas atletas sintam uma pressão que eu nunca senti. Eu sempre brincava com elas, a sub-20, para você, meu. A minha pressão era outra, era para poder jogar futebol. A de vocês está sendo de levar comida em casa, cara, coisa que eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Então, eu não posso falar que a minha foi melhor ou pior que a sua, eu não sei. É peso do mesmo jeito, numa época que você não tem que ter. Peso de sustentar uma família e o depósito da família na esperança que ela se torne a solução para todos os problemas. Às vezes não é nem a felicidade por realizar um sonho. Não, já está acontecendo isso no feminino, que a gente vê isso no masculino há muito tempo, né? Já está começando a acontecer isso no feminino. E voltando para o jogo do futebol feminino, hoje o entendimento defensivo é totalmente outro. Então, antes era muito aleatório, perseguições aleatórias, qualquer rondo, qualquer espaço reduzido, você conseguia envolver o adversário com muita facilidade, quando o nível técnico, o nível cognitivo, tático era muito baixo. Então, tinha muitas goleadas, tinha 8-0, 7-0, 6-0. Hoje, todo mundo sabe, eu brinco, todo mundo tem uma goleira boa, sabe fazer 2 linhas de 4 e ser compacto. Então, o que acontece? Até porque é mais fácil defender, né? Então, hoje você vê o que mais mudou foi a questão defensiva, assim. As equipes sabem defender muito melhor. E aí sempre tem uma correria na frente, né? Aí, hoje em dia, acontece muito mais situações em que você fala, nossa, esse time ganhou desse? Hoje acontece como é muito mais parelho no masculino, que quando eu jogava era muito difícil. Tinha equipe que nunca ia ganhar daquela outra. Eu estava com 8 dentro do campo. Nunca ia ganhar. Hoje não. Hoje todo mundo fala 2 linhazinhas fechadinhas, compactozinha ali para o ônibus na frente da área ali, fica ali esperando uma bola. Então, isso foi uma diferença que até na própria Copa do Mundo a gente conseguiu ver. E a velocidade do jogo hoje é outra, né? Hoje a velocidade do jogo
outra. Até os estudos da FIFA, dos últimos jogos também, até a velocidade do jogo tático, de troca de passes, e cada um tem um entendimento quando fala da velocidade do jogo, como a questão física também em altas intensidades. Então, as jogadoras em zona 4, zona 5, aumentou absurdamente, assim. Então, sprintam muito mais, tem meninas chegando a 34 km por hora. Então, já está um nível que a gente vê que em pouco tempo de evolução no futebol feminino, não brasileiro, mas mundial, a gente já vê diferenças muito gritantes. E aquela falácia que tinha que diminuir o tamanho do gol caiu por terra a partir do momento que você consegue ter goleiras com estaturas maiores. Então, era aquilo que a gente estava falando em off, né? As pessoas invalidam o que a gente fala. Todos os atletas sempre não concordou com essas coisas. Quem era de fora fala, tem que diminuir o tamanho do gol, tem que diminuir o tamanho do gol. O problema não é o gol, o problema é que as meninas das goleiras não tem preparador de goleiras. Não tem um incentivo financeiro para pagar. Agora tem, você não vê mais aqueles gols lá do meio da rua, aquelas falhas grotescas repetidas, porque pode acontecer, mas se repetir, você não vê mais. Então, muita falácia aí caiu por terra a partir do momento que começaram a dar mais estrutura, e a gente entende que é o machismo entranhado nas falas. Muito bom, muito bom. Bom, passando para o bloco 2, falando um pouquinho sobre suas ideias de jogo, sobre seu processo metodológico, entendendo que o jogo é um reflexo do que nós acreditamos, né? Conjunto de crenças e com aquilo que você identifica de um determinado grupo de atletas, sobre a cultura de um determinado clube, um estado ou determinada região que você se encontra, o que você definiria da tua ideia de jogo, como você enxerga o jogo? Acho que um pouco a gente já meio que falou um pouco sobre, né? Cara, eu sou uma pessoa que eu não tenha uma ideia central de jogo, assim, sabe? Mas eu gosto muito de analisar o contexto para eu ver o que eu posso. Mas vamos responder sem nada. Se fosse a Jéssica hoje no cru, eu gosto de uma marcação muito agressiva. Eu gosto que meu time tenha as estratégias nas três alturas do campo que eu delimito. Eu, de preferência, prefiro uma marcação alta, mas aí é isso que eu falo, entra no contexto do quê? Da equipe que você tem, das jogadoras, das características, porque eu lembro que em 2023 eu quis marcar mais alto, comecei a tomar muita transição, tomei uns golzinhos, falei, opa, vamos voltar um pouquinho mais, um bloco mais médio aqui, porque não tá legal. Né? Esse ano eu já consegui introduzir uma marcação mais agressiva lá em cima. Só estava faltando o subproduto que eu acredito que da marcação, que é a gente conseguir recuperar essa bola e transformar em gol, porque senão para mim não faz muito sentido você se expor tanto, se isso não se traduzir numa transição minimamente que finalize e não volte essa bola para trás, pela exposição que a gente deixa de campo. Ofensivamente, eu gosto muito com que a gente consiga minimamente sair jogando, que a gente tenha, né, a capacidade de interpretar e associar e deixou muito livre, às vezes, para trabalho isso durante a semana, para que, durante o meu trabalho metodológico, para que as atletas possam perceber quando eu faço uma curta, quando eu faço uma longa, quando eu faço. Não gosto muito de estruturas de treinabilidade rígidas, em que tem que fazer determinada jogada. Faz esse movimento aqui, bola assim. Isso pode ser estratégico, mas como modelo de jogo, como ideias assim de. Eu acho que é muito fácil na hora de eu assistir o time adversário eu saber o que ele vai fazer. Então eu fico nesse lugar assim, eu tenho que trazer alguma coisa, mas eu não gosto muito de cravar, não. Ó, ponta baixa, meia ultrapassa, bola no fundo, quando a marcação tá meio futsal, né? Então eu gosto muito de fazer com que as atletas entendam a necessidade de ter a bola. A gente vai sair jogando? Ok, vamos atrair, a fim de quê? Aí elas vão responder, a fim de eu quero fazer uma situação de atração para utilizar o espaço que a gente vai conquistar. Qual é o espaço? Onde está esse espaço? Então,
É assim meu treino, perguntando o tempo inteiro. Vocês vão ser jogando. Por quê? Quando algumas no começo, quando tá conversando. Provocações. Quando inicialmente a gente está no trabalho, não trabalha comigo, as umas ficam muito na defensiva, porque acha que eu. Aí eu vejo umas outras lá do outro lado dando risada, tipo assim, tá lá, tá, a Jéssica tá. Aí eu tento destravar, falar assim, eu quero que você reflita sobre o jogo, né? Ah, não, a marcação tá muito alta, então tá muito em cima. A gente perdeu 2, 3 seguidas aqui. O time tem uma questão, marcação alta, confiança. Então vamos dar uma longa, uma cascadinha lá e explorar as costas para elas começar. Então, eu gosto muito dessa interpretação, mas de praxe, eu prefiro que a gente construa com a bola no pé, mediante a qualidade dos jogadores que a gente tem e progredindo, né, com muito coletividade nas ideias, assim. Então, eu, graças ao trabalho, eu sempre consegui transformar isso em que eu pense, elas executam, elas pensam. Claro que às vezes o resultado não vai acontecer, porque infelizmente não está muito interligado, né? Tem uma questão que existe o adversário, existe o erro e as coisas podem não acontecer, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer com que as ideias se traduzam e levem para o campo. Mas basicamente eu gosto do jogo que mantém a posse de bola, um jogo mais direto não. Eu gosto que associe, mas que seja muito mais agressivo, um jogo mais vertical. Mas se houver a necessidade de atrair o adversário, ter que envolver o adversário para poder progredir, eu também não desconsidero e já usei várias vezes estratégias com equipes que têm de ficar muito baixas, né? Tentar tirar um pouquinho eles do campo. Então fica batendo bola aí atrás. Sempre falava para as meninas, né? Fica batendo bola aí atrás, tenta tirar uma que seja. Vai entrar no processo de escalonamento, vai sair uma, vai gerar uma reação em cadeia. Mas não é simples, porque entra um pouco na metodologia. Para eu conseguir fazer esse nível tático, eu tenho que trabalhar fora do campo cognitivo. Eu tenho que fazer reuniões setoriais, reuniões coletivas, reuniões mesmo, fazer dinâmicas de assimilação, até desenhar, elas podem desenhar, tentar trazer de uma forma abstrata para uma forma concreta. Elas trazem muitas sugestões, eu tento fazer as nossas reuniões sempre quando dá, inicialmente, no começo do ano, algo em que eu leve quiz, leve coisas assim para que elas assimilem, que aí depois que assimilou, a gente fica mais fácil. Agora, se eu ir diretamente só pro campo, você fica um tempão no campo, você fica falando muito dentro do campo, e dentro do campo eu já prefiro ser mais direta, assim. Então, eu tento aliar isso e eu falo que as atletas que trabalham comigo, modéstia à parte, elas saem de lá podendo ser uma auxiliar técnica muito tranquilamente. Já está preparada. Período de Já. formação muito, muito bom. E dentro, pegando o gancho desse assunto dos aspectos mentais que tu citou dentro da tua forma de trabalhar, o quanto essa, às vezes, mudança de mentalidade entre equipes ou dentro de uma forma de jogar que você identifica, poxa, essa atleta tem potencial para fazer mais do que ela pensa que pode, essa equipe ela executa menos do que ela pode executar, esse processo de convencimento que às vezes a própria pessoa não acredita nela mesma, né? Ou a equipe pensa que existe só um caminho, o quanto disso você já passou, o quanto disso você também trabalha nesses aspectos. Olha, meus cases são, na maioria, positivos em relação a isso, porque eu acho que a minha. E aí entra o privilégio de ter jogado e de conseguir falar praticamente, traduzir o que elas estão sentindo naquele momento, não na sua totalidade, claro que não, mas como eu tinha falado anteriormente, tem muita coisa que é temporal, né? Então tem coisas que é muito especialista do feminino dentro disso. Vou te dar um exemplo
que eu acho que é importante falar sobre também. Tinha uma atleta que, eu sempre dou esse exemplo, que ela tinha muito receio de fazer algumas ações e que ela é muito bem vertical. Ela é muito ofensiva, ela era meio completa, assim, mas tinha algo que fazia com que ela se limitasse, né? Eu já tinha conversado com você sobre a questão da volante, mas foi de uma outra atleta, que aí eu converso, e ela tinha um medo de se expor muito grande. Aí vai, é uma atleta que tinha sofrido abuso sexual na infância, é uma atleta que eu não quero ousar, eu não quero ser vista, eu quero fazer o básico aqui, sabe? Porque tá bom, eu não corro o risco de ser julgada, de ser criticada, de ser. Então, assim, esse é um dos casos mais difíceis de você lidar, porque você ao mesmo tempo tem que fazer ela acreditar, mas ela tem uma crença muito difícil disso, sabe? De poder romper isso. Quando ela consegue romper, ela sai de um lugar e vai para o outro. Então, eu tenho experiências de vida, de vivências de outros atletas que eu convivi e de minhas também, que eu consigo identificar, na maioria das vezes, não na sua maioria, claro que não, o porquê que a determinada atleta, eu já sei se é uma crença limitante dela, se é algo psicológico, se é uma coisa técnica. Tem atleta que é inteligente, vai querer enrolar a gente também. Ah, eu sei disso. Ela fala o modelo de jogo para você inteiro, mas não executa, porque ela quer mostrar que ela sabe, achando que o declarativo dela é bom, eu vou desconsiderar o processual. Então tem tudo isso que a gente vê, mas eu particularmente percebo que é um compilado de coisas que a gente tem que estar observando e tentando ver onde é cada uma. E eu te confesso que na grande maioria eu consigo lidar bem com um grupo em relação a isso, muito por conta desses 30 anos, que não vai ser nenhuma faculdade que vai me dar, não vai ser nem o curso que eu vou fazer. Isso é o lado bom de ter jogado de futebol e conseguir ter esse feeling de perceber no atleta até o medo, quando tá com medo. Você olha assim, você se vê, eu me vejo às vezes. Aí eu consigo chegar na atleta, você tá com medo, né? Eu também já tive, cara, relaxa, vai passar. Vai passar, fica tranquila, vai passar. Elas olham assim e falam assim, mas eu não tô com medo. Eu também falo que não. Eu Tem também que meti saber uma. ter medo também, né? Entender assim, Exatamente. Então, é se eu conseguir importante. responder, se eu não sair muito fora da sua pergunta. Nem um pouco, nem um pouco. Então, passando para o bloco 3, né, a gente está fechando, sobre futuro, sobre equilíbrio, como você, aliás, né, como o futebol te ensinou sobre resiliência e até mesmo sobre você, né, aproveitando esse aspecto que tu citou, o medo, muitas das vezes, ou as derrotas, ou tantos outros aspectos, né, que não só o futebol, mas a vida nos ensina, mas o quanto disso te auxiliou, não só como atleta, mas como treinadora. Total, total, porque ainda faço parte das primeiras treinadoras brasileiras, né? Então, estamos desbravando aí um lugar em que não sabemos se estamos caminhando para o lado certo ou não, até porque o resultado ele esconde muita coisa às vezes. Eu acho que a resiliência de ter jogado, principalmente que eu sou a segunda geração pós-pioneiras, né, que iniciaram. Então, sou a segunda geração de jogadores. O Brasil é muito recente, é muito pouco tempo. Isso. Então, a porrada era muito grande, era todos os dias, era porrada, era todo dia, literalmente, você ter que provar e mostrar. Isso se estende como treinadora. Quando você recebe uma crítica que não é inerente ao gênero, você fica até feliz.
Fico muito feliz se alguém me chamar de incompetente, entendeu? Porque está restritamente a minha capacidade técnica, que pode acontecer. E sei que isso pode, mas quando é uma crítica, e infelizmente 90% delas é muito derivada disso, é algo que a gente percebe que demanda um pouquinho mais de evolução para acontecer, né? Mas essa resiliência, ela tem um lado bom de trazer para mim uma perspectiva sempre otimista, só que em algum momento também ela dá uma, como posso falar, ela dá também um lugar de você também se sentir um pouco mais fragilizada, né? E se permitir viver isso também. Então, esse momento que eu vivo da minha vida em poder estar num momento mais sabático, também fez com que eu entendesse que nem o tempo todo tem que ser resiliente com tudo o tempo todo, porque eu já fui a vida inteira, e até para a saúde mental da gente. Também saber o limite para voltar para trás também é uma mega de uma resiliência, porque você é tão acostumado a produzir, e linka muito o seu eu com o que você faz, que é uma cilada, né? Então, isso também para mim é ser resiliente. Se tem uma coisa que eu gosto, Roberto, é ir contra o que todo mundo está fazendo, que todo mundo acredita, que todo mundo acha. E eu vejo que estou no caminho certo. Compartilho da mesma ideia. Quando eu consigo ficar 4 meses de boa sem trabalhar e ser opcional. E ser opcional de falar assim, não. E assim, e não ficar desesperado por produção. Porque eu sei esse lugar que é. E não sei disso. Eu já tive um burnout na minha vida. Então, eu sei o que é. Então, para mim, é uma conquista eu poder parar, analisar e ver. E isso é muito ligado à questão do entendimento de tudo que eu já passei lá atrás. Então, hoje eu percebo que eu não tenho que ser sempre a guerreira de sempre. Hoje a mulher, ela está começando a entender esse lugar dela, porque culturalmente a gente tem que ser boa em quase sempre tudo, há uma crítica muito mais pesada em relação à mulher, que faz parte da vida e não é um vitimismo que muitos acham, mas eu brinco que quem não menstrua não tem lugar de fala para falar. Eu gostaria muito bem que não doesse tanto minhas costas, que eu não ficasse tão mal, adoraria mesmo, seria muito mais feliz. Mas é uma questão hormonal, não tem o que você fazer. Então, mas isso traz essa resiliência de você acreditar que vai melhorar, que as coisas vão acontecer melhor. Até porque se nós não acreditássemos, acho que o futebol feminino não estaria onde ele está hoje. Não estaria. Se muitas atletas tivessem desistido, mesmo sem ganhar um real, fala, né, sem ter um mínimo básico para sobrevivência, se muitas não tivessem ido contra o que todo mundo falava, por isso que eu falo, eu sempre acho que quando eu estou indo contra, quando todo mundo fala, nossa, Jéssica, mas sério que você está fazendo isso? Nossa, eu vejo que eu estou no caminho, mas muito certo. Não é muito certo. Quando eu vejo que a massa está falando uma coisa que no olhar de outro é errado. Então, quando todo mundo falava para mim, nossa, você vai jogar futebol, você joga futebol, uma mulher joga futebol, inconscientemente eu ia, hoje já é consciente, né? Hoje eu já vejo que é romântico. Mas isso trouxe para mim essa questão dessa resiliência, vamos dizer assim, contrária, que é aquela de ficar tranquila também é uma resiliência comigo mesmo, com o mundo, de entender que eu tenho meu time, tenho meu tempo, que é necessário. E eu acho que isso vai acontecer mais para frente. Eu acho que a gente já viu algumas pessoas, porque eu engatei, né? Eu nunca parei, né? Eu fui sair de jogadora, treinadora e auxiliar junto, tal. Depois veio sair do Mundial na Costa Rica, que eu fiquei, cara, um mês fora, minha filha tinha recém-nascido. Eu fico 2 semanas parada, já volto para o time, já. Então, hoje eu consigo entender que isso é uma resiliência absurda. Assim. Muito bom, muito bom. E dentro do esporte, até mesmo na tua vida, os aspectos sexualidade, religião,
aceitação, até mesmo o seu eu, né? Quanto esse aspecto faz parte da tua formação como pessoa e até mesmo no seu relacionamento com outras atletas, como forma de você passar ensinamento, de você contribuir para a formação delas. Olha, eu pago um preço muito caro para poder ser quem eu sou e para falar o que eu falo. E para bancar opiniões que eu banco. Mas quando eu estive de outro lado de não ser quem eu sou, eu acho que eu paguei mais caro ainda, né? Porque há uma desconexão total da sua identidade. É muito difícil, Roberto, as pessoas, o outro, achar que tem total liberdade para atacar sua intimidade. É muito. Eu nunca vou aceitar que alguém tenha um poder sobre o meu eu, assim, sabe? E tudo leva a culpa. Tudo desde sempre para a mulher futebolista, talvez para quem nunca teve muito perto, se você não tiver uma mentalidade muito forte dentro daquela resiliência anterior, você fica achando que realmente é um erro. É um erro do, é um erro do projeto. É um erro do, do foi um erro de percurso, né? Então, para você ser quem você eu hoje, a Jéssica de Lima hoje, eu sei o arcabouço que foi para eu conquistar. Assim. Eu acreditei muito nos outros, eu acreditei muito no que algumas perspectivas de olhar o mundo. É claro, eu estou dentro disso. Eu sempre falo que se eu não me olho, eu sou machista. Se eu não me olho, eu sou homofóbica. Se eu não me olho, eu sou racista. Porque, Jéssica, mas eu só não sou negra, o resto eu sou tudo. Porque eu estou dentro do sistema. Então, se eu não me olho, eu estou criticando uma mulher que acha que deve ser estuprada porque ela está usando uma roupa curta. Porque eu estou inserida dentro do sistema que eu ouço que isso é o problema dela, entendeu? Então, quando eu me vejo, eu falo, opa, Jéssica, porque é natural. Então, até para recusar alguns convites de alguns lugares, até para ter. Eu tive um embate o ano passado com uma pessoa grande de um clube, porque se eu sou a treinadora, eu acho que eu decido, certo? Né? E às vezes isso não cai bem vindo de uma mulher, né? E uma vez eu escutei até comentei outro dia, uma vez eu escutei de uma pessoa que falou assim, nossa, treinador X, ele foi lá, sentou com o diretor, sentou, falou tudo na cara do diretor, acendeu até um cigarro lá e saiu. E falei, cara, é fogo mesmo. Falei, se eu fizer isso, meu amigo, se eu fizer isso, Pois é. não tem condições de se fazer isso. Então, às vezes, até de você contrapor uma opinião, você tem que entender quando, como, onde, mas quando você é segura e você tem a sua. Porque você tem as dores e as delícias de ser quem você é, ué. Isso pode ser um contraponto numa hora, mas em outra pode ser uma virtude. Isso que você. Valores morais ou princípios, esses meus não vão mudar, independente de onde eu esteja. Essa Jéssica que prefere falar o que acredita vai ser a mesma Jéssica daqui 20 anos que vai falar o que acredita. Talvez eu use outras palavras, talvez eu use outro momento estratégico, mas vai ser essa Jéssica. Então, é uma construção de vida você conseguir. E para mim, Roberto, eu te confesso que é
é uma conquista tão grande quanto um título. Eu consegui me bancar hoje, assim, total, assim, na minha totalidade, assim, e poder falar e conversar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, sobre tudo do que antes eu sentia que eu tinha muitas travas. Mas é uma construção, como a gente está falando, é um desenvolvimento, e isso entra na questão do campo, de tomar uma atitude de, de fazer algo dentro do campo que precisa ser você, que se banca, que se. Tem que ser você, senão você não faz, não. Senão você recua, o mundo te faz recuar o tempo inteiro, o mundo te persuade a ficar no teu canto o tempo inteiro. E nesse tempo de cancelamento social, antes que era cancelamento de redes sociais, antes era muito mais um cancelamento, vamos dizer, micro. Hoje é macro, hoje tudo que eu falo aqui, talvez, dependendo de uma forma que for, ele pode tomar, a pessoa interpreta da maneira que ela acha muito bem lá no Amazonas e fala, pô, essa menina nada a ver, tá falando besteira, é muito mimimi, nossa, essa conversa fiada, você tá suscetível a isso. Mas faz parte. É parte do processo, mas o importante é tu, como tu disse, estar tá muito bem segura com o que você é, com os teus processos, com as tuas ideias, e isso é o mais importante, até porque ninguém pode ser a Jéssica, né? Essa aí é uma capacidade sua, e para formar todo esse contexto de quem é você, foi muita luta, muito sofrimento, muito trabalho, muito investimento, e não é fácil. Para a gente fechar, Jéssica, que conselho você deixaria para as jovens treinadoras, jovens atletas que tanto te admiram e que sonham um dia chegar a algo como você e tantas conquistas, tanto pessoais, mas como realizações também? Que mensagem tu poderia dizer para essa gente que tem muitos sonhos? Eu acho que acaba entrando muito na resposta anterior. Quanto mais cedo você saber quem você mais claro vai ser seu caminho. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, né? Até aconselho o livro dele que eu li, Em Busca de Sentido, que ele estava em Auschwitz, né? Ele foi preso e ele tinha uma teoria de psicologia, né? Ele era psicólogo e ele introduziu lá dentro do campo de guerra, né? Então, na cabeça dele era muito claro que ele tinha que sair dali para poder provar até a própria teoria dele e tal. E ele começou a perceber por que uns se matavam, outros não. Por que alguns existiam mais, outros não. Tinha um sentido, tinha um propósito. E aí, quando você tem um sentido e tem um propósito, é muito dentro de você. Então, muitas eram mães. Eu tenho um propósito, porque eu sou mãe, eu tenho que ficar aqui, porque eu tenho que cuidar da minha filha. Um era a mãe que estava fora, outro era o trabalho. Então, quanto mais você encontrar o seu eu, assim, dentro daquilo que eu respondi, às vezes a terapia você precisa para encontrar esse lugar sozinho, talvez demore mais, você fica menos suscetível aos ventos, né? O vento tá ruim, você cai. O vento tá bom, você levanta. Esse ano, particularmente, mesmo em 3 anos, eu vi muita situação pessoal, assim, em que eu nunca tive tão bem para lidar com isso na minha vida, né? Até de morte de pessoas próximas, de entender as coisas que é muito claro hoje para mim por conta disso, de encontrar um caminho, uma clareza, um propósito. E eu nem falo de ganhar coisas, de ter as coisas, não, de simplesmente aceitar que é assim, já é de resistir menos a algumas coisas, como a morte. Eu aprendi muito
com a perca da minha amiga nesse último mês, ela lutou bravamente contra a vida, 40 dias, assim, lutando bravamente contra a vida e a vida se foi. Então, e aí? Né? Entrei 43 anos, ex-atleta e tudo, então tem coisa que não tem o que fazer, você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, tudo faz esse entendimento. E é isso que eu passo para quem quer ser atleta ou treinadora, é muito claro quem você é, muito claro para não se trair, e não se traindo fica muito mais fácil para você que os outros traiam você. Aí é os outros, não é você. Que seja deles, não seja de você. A dor é muito menor. E aí eu acho que as coisas vão acontecendo, a clareza vai aparecendo, você vai encontrando o seu caminho. Possa parecer meio complexo o que eu estou falando, né? Nos auges dos meus 44 anos, né? Às vezes, para quem é mais novo, talvez fique um pouquinho mais complexo, mas é muito mais sobre se permitir entender o que você quer, que é bom para você, que faz sentido para você. E não que faz sentido porque a coleguinha foi para determinado time, você tem que ir. Ou porque eu sou treinadora, eu tenho que fazer aquele curso que não tem nada a ver comigo, que eu não quero fazer porque está todos os treinadores fazendo. Ou vice-versa, eu quero fazer um curso que não tem nada a ver com futebol, porque eu acho que vai ajudar naquilo que eu penso. É nesse sentido que eu acredito que vai trazer até a sua originalidade que entra dentro do seu eu, e aí você não conflita com algo que está dentro de você, te livra de muitos problemas futuramente. Forte e vai servir com toda certeza para inspirar muitas pessoas. Professora, muito obrigado pela participação, uma honra recebê-la, admiração enorme por ti, parabéns por todo o trabalho, e aproveita teu período sabático, que vai ser muito positivo. Está sendo. Está sendo. Talvez coisa que quando tu retornar ao trabalho vai sentir um pouquinho de falta. Com certeza, com certeza. Mas é isso, muito obrigado e fica o convite para as